E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 70, 80 e 90 lendo uma história com a Miss Marvel. Nos anos 70, 80 e 90 não tinha Kamala Khan. A nossa Miss Marvel era a Carol Danvers, a atual Capitã Marvel. E teve a Sharon Ventura, que também usou o nome Miss Marvel na época clássica. Mas e se você estivesse lendo uma das Miss Marvel clássicas e fosse de repente transportado para 2022 e assistisse a série Miss Marvel? Não ia entender nada, né? Vamos aqui falar sobre a série, as HQs atuais em que são baseadas e qual é a visão de um leitor das antigas sobre essa adaptação. Bem-vindo à HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e compartilha, mostra para quem você sabe que vai curtir. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem da série que saíram no Brasil até o ano 2000, depois vou falar dos personagens da série e como eles são nas HQs, em seguida vou comparar a história da série com a das HQs e por fim dou minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou a série. Mas como a Kamala Khan é uma personagem pós-ano 2000 e eu só tenho HQs clássicas, eu vou mostrar algumas coisas que eu tenho com a Miss Marvel da minha época, a Carol Danvers. Eu já mostrei quase tudo que eu tenho com ela no vídeo que eu fiz sobre o filme da Capitã Marvel, então eu vou mostrar coisas que eu comprei depois que aquele vídeo foi pro ar. Coleção vermelha da Salvat 99 de 2019. Binária, uma das encarnações da Carol Danvers, aparece no espaço com os piratas siderais em uma história dos Novos Mutantes. Vingadores Antologia da Panini de 2020, histórias dos Vingadores de quando a Carol, como Miss Marvel, estava na equipe. Ônibus do Quarteto Fantástico por John Byrne 1 de 2020, Homem-Aranha e Miss Marvel enfrentam o Super Skrull. E a saga dos X-Men 1 da Panini de 2022, Binária vê que Xavier deixou a vampira entrar para os X-Men e desce o cacete nela. Atenção que vão rolar spoilers da série da Miss Marvel e eu só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos. A esmagadora maioria dos personagens que aparecem na série são pós-ano 2000 e a gente vai falar de todos. A agente Sadie Deaver e a Najma não existem nas HQs. Eu já falei sobre a Capitã Marvel da Brie Larson no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Capitã Marvel. Tem um card aqui para quem ainda não assistiu. Sobre a Capitã Marvel na série, na cena pós-créditos do último episódio da série, o bracelete da Kamala Khan começa a brilhar e ela aparentemente troca de lugar com a Carol Danvers. Não é explicado como ou por que isso aconteceu. De qualquer forma, é uma aparente referência à fase do Capitão Marvel dos anos 70, quando ele trocava de lugar com Rick Jones ao bater os braceletes. E isso, por sua vez, era uma homenagem ao Capitão Marvel da Fawcett, o Shazam, que trocava de lugar com Billy Batson quando ele gritava a palavra mágica. O que realmente aconteceu nessa cena deve ser explicado no filme As Marvels, que estreia em 2023. A Miss Marvel é interpretada por Iman Vellani. A primeira aparição da Miss Marvel foi em Captain Marvel 14 de 2013. A personagem foi criada por Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Willow Wilson, Adrian Alphona e Jamie McKelvey. Essa história foi publicada no Brasil em Capitã Marvel 3 de 2014. Nas HQs, Kamala Khan é uma garota muçulmana que vive em Nova Jersey em uma comunidade paquistanesa. Ela é muito fã da Carol Danvers, a Capitã Marvel. Kamala é atingida pelas névoas terrígenas e descobre ser uma inumana com poderes polimórficos. Ela consegue aumentar e esticar partes do seu corpo. Kamala assume o nome Miss Marvel em homenagem à antiga alcunha da Carol e passa a combater o crime. Na série, os poderes da Kamala foram bastante alterados. Ela encontra um estranho bracelete na casa dos pais e descobre que ele foi da sua bisavó. Ela descobriu o bracelete no Paquistão, em um braço decepado azul. Kamala usa o bracelete e descobre que ele lhe traz poderes. Ela consegue gerar uma espécie de energia endurecida que pode usar para fazer plataformas para andar no ar e envolver seu corpo com ela para se proteger de ataques e desferir golpes nos inimigos. É dito que a Kamala é uma Jean,
uma espécie de entidade de outra dimensão, mas no fim é dito que ela sofreu uma mutação, o que a revela como uma das primeiras mutantes do MCU. Apesar de a série ter muitos altos e baixos, mais baixos que altos por sinal, a escolha da Iman Vellani para ser a Kamala foi certeira. Além de parecer fisicamente com a Kamala das HQs, ela é muito carismática e apaixonada pela personagem, pela Marvel também na vida real. O traje ficou legal, bem reverente aos quadrinhos, e a mudança nos poderes, para mim, foi bem-vinda. A mão dela crescer em live action ia ficar esquisito e ia parecer muito com os poderes do Senhor Fantástico, que também está chegando ao MCU. Já dizer que ela é uma Jean e depois uma mutante foi meio bagunçado, um excesso de informação. Só ser mutante já estava bom, até porque esse era o plano também nas HQs, antes deles mudarem. Eles mudaram para Inumana só porque naquela época os X-Men do cinema eram da Fox e a Marvel tirou eles dos holofotes nas HQs também. O Bruno Carelli é interpretado por Matt Lintz. A primeira aparição do Bruno foi em All New Marvel Now .1 de 2014. O personagem foi criado por G. Willow Wilson e Adrian Alphona. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Marvel Teens Miss Marvel 1 de 2021. Nas HQs, Bruno é um dos melhores amigos da Kamala, um jovem com QI de gênio que é apaixonado por ela e trabalha na loja de conveniência Circle K. Na série é a mesma coisa, mas o Bruno ainda não se declarou, já que a Kamala estava interessada em outro rapaz, o Kang-Han. A Nakia Bahadur é interpretada por Yasmin Fletcher. A primeira aparição da Nakia foi em Miss Marvel 1 de 2014. A personagem foi criada por G. Willow Wilson e Adrian Alphona. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Marvel Teens Miss Marvel 1 também. Nas HQs, Nakia é outra grande amiga da Kamala. Ela é de uma família turca e frequenta a mesma mesquita que a família Khan. Na série é a mesma coisa, e a Nakia é ativista também, assim como nas HQs. Ela tenta ser eleita líder da mesquita em que frequentam, mas na série ela é de descendência libanesa, não turca. A Muniba Khan é interpretada por Zenobia Shroff. A primeira aparição da Muniba foi em All New Marvel Now .1 também. A personagem foi criada por G. Willow Wilson e Adrian Alphona. Tanto nas HQs quanto no filme, Muniba é a mãe de Kamala. Na série tem toda a questão do bracelete da avó dela que não existe nos quadrinhos. Yusuf Khan é interpretado por Mohan Kapoor. A primeira aparição do Yusuf foi em All New Marvel Now .1 também. Tanto nas HQs quanto na série, Yusuf é o pai da Kamala. A Amir Khan é interpretada por Sagar Shaikh. Primeira aparição do Amir, All New Marvel Now .1 também. Tanto nas HQs quanto na série, Amir é irmão de Kamala. Nas HQs ele também foi exposto às névoas terrígenas, o que lhe concedeu o poder de gerar campos de força psiônicos. Isso não acontece na série. A Zoe Zimmer é interpretada por Laurel Marsden. A primeira aparição da Zoe foi em Miss Marvel 1 também. Nas HQs, Zoe é uma menina meio metida que pratica bullying na Kamala e que é a primeira pessoa a ser salva pelos seus poderes polimórficos quando cai no rio Hudson. Depois ela se torna amiga da Kamala. Nas HQs, ela é apaixonada por Nakia. Na série, também é aquela menina da escola que se acha até ser salva pelos novos poderes da Kamala em um evento que celebrava os Vingadores. Também se torna amiga da Kamala, mas o amor por Nakia não aparece, pelo menos até agora não foi mostrado na série. O Kang-Han é interpretado por Risha. Primeira aparição do Kang-Han, Miss Marvel 13 de 2015, personagem criado por G. Willow Wilson e Takeshi Miyazawa. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Marvel Teens Miss Marvel 2 da Panini de 2021. Nas HQs, Kang-Han é um interesse amoroso da Kamala que também recebe poderes após ser exposto às névoas terrígenas. Ele desenvolve o poder da bioluminescência e é capaz de disparar descargas biocinéticas. Mas ele acaba traindo Kamala e a sequestra para entregá-la ao mafioso com poderes inumanos chamado Linhagem.
Na série, Kang-Han também é interesse amoroso de Kamala, mas ele é filho da Najma, uma Jin que quer matar Kamala para obter o seu bracelete e voltar para sua dimensão. Quando a Najma morre, seus poderes são transferidos por Kang-Han, não fica explicado porquê, e seus poderes são bem parecidos com os da Kamala na série. E não aparece o Linhagem. O personagem P. Cleary é baseado no Albert Cleary das HQs. O personagem é interpretado por Arian Moayed. A primeira aparição do Albert Cleary foi em Damage Control 1, de 1989. O personagem foi criado por Dwayne McDuffie e Ernie Colon. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Albert Cleary é membro do Controle de Danos, a entidade que cuida de limpar a sujeira e evitar a destruição causada por seres superpoderosos. Na série, é a mesma coisa, ele tenta descobrir quem está manifestando poderes no bairro muçulmano. Ele já tinha aparecido em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, eu comi bola de não ter falado dele naquele vídeo. O Sheik Abdullah é interpretado por Laith Nakli. A primeira aparição do Abdullah foi em Miss Marvel 3 de 2014, o personagem foi criado por G. Willow Wilson e Adrian Alphona. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Marvel Teens Miss Marvel 1 também. Tanto nas HQs quanto na série, Abdullah é o Sheik, é o líder espiritual da mesquita que a Kamala frequenta. A Tiesha Hillman é interpretada por Travina Springer. A primeira aparição da Tiesha foi em Miss Marvel 2 de 2015. O personagem foi criada por G. Willow Wilson e Takeshi Miyazawa. Essa história foi publicada no Brasil em Miss Marvel Super Famosa da Panini em 2018. Tanto nas HQs quanto na série, Tiesha é a noiva de Amir. A Aisha é interpretada por Mewish Hayat. A primeira aparição da Aisha, Miss Marvel 8 de 2016. O personagem foi criada por G. Willow Wilson, Takeshi Miyazawa e Adrian Alphona. História publicada em Miss Marvel Guerra Civil 2 da Panini de 2018. Nas HQs, Aisha é apenas a bisavó de Kamala. Na série tem toda a questão do bracelete místico, que não existe nas HQs. O Adaga Vermelha é interpretado por Aramis Knight. Primeira aparição do Adaga Vermelha, Miss Marvel 12 de 2016. Personagem criado por G. Willow Wilson e Mirka Andolfo, publicada no Brasil em Miss Marvel Guerra Civil 2 também. Nas HQs, Kareem é um herói paquistanês conhecido como Adaga Vermelha. Ele fica amigo da Kamala e depois vem para os Estados Unidos estudar. Os dois combatem o crime juntos, sem suspeitar da identidade secreta um do outro. Na série, a Kamala conhece o Adaga Vermelha no Paquistão. Ele pertence a um clã do mesmo nome que tenta deter o Clandestino. E falando em Clandestino, uma equipe com esse nome existe nas HQs. Na série, um membro desse grupo se chama Adam, uma referência ao Adam do Clandestino das HQs. A primeira aparição do Clandestino foi em Marvel Comics Presents 158 de 1994. Os personagens foram criados por Alan Davis. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, coleção Tudo em Quadrinhos Clandestino 1, da editora Tudo em Quadrinhos, de 1999. Nas HQs, o Clandestino era uma família de super-humanos de vida longa que vivia secretamente. Também envolvia a existência de jeans, mas fora isso, não tinha nada a ver com o que a gente vê na série da Miss Marvel. Além de o Clandestino não ter nenhuma relação com a Kamala Khan nas HQs, na série é um grupo de jeans de outra dimensão, pouco ou nada a ver com a família dos quadrinhos. Kamala Khan é uma menina de origem paquistanesa que mora em Nova Jersey e é apaixonada por super-heróis, especialmente a Capitã Marvel. Ela é muito criativa e inventiva e quer fazer cosplay da Capitã em um evento chamado VingaCon. Mas ela acha um estranho bracelete no sótão da sua casa e descobre que com ele adquire superpoderes. Kamala resolve usar esses poderes para ajudar as pessoas, mas será perseguida pelo Clandestino, que quer pegar o bracelete para voltar para sua própria dimensão, e pelo Controle de Danos, que quer apreender a pessoa que está manifestando poderes sobre-humanos. Nas HQs, no primeiro número da HQ mensal da Miss Marvel, a gente vê um bicho preguiça empalhado no quarto dela.
Na série são feitas referências a esse preguiça em alguns momentos. No vídeo que a Kamala faz recontando a batalha no final de Ultimato, aparece escrito Preguiça Bebê Produções. Ela também veste uma camiseta com um bicho preguiça e tem um bichinho preguiça de pelúcia. O conselheiro da escola da Kamala se chama Sr. Wilson, uma homenagem à criadora da personagem, G. Willow Wilson. Na lista de fundadores da escola, a gente também vê os nomes de outros artistas envolvidos na criação da Miss Marvel. Stephen Wacker, Adrian Alphona, Jamie McKelvey, Nico Leon, Ian Herring, Takashi Miyazawa e Joe Caramagna. A VingaCon acontece no Campo Leaf, o mesmo lugar em que Steve Rogers treinava quando serviu o exército durante a Segunda Guerra. Em uma cena do Kan-Han com a Kamala, eles citam Kingo, um dos Eternos de ascendência indiana. A loja de conveniência Circle Q existe nas HQs, ela aparece pela primeira vez em All New Marvel Now .11 também. Na série, Kamala vai a uma festa e lhe dão bebida alcoólica sem ela perceber. Uma cena semelhante também acontece nas HQs, a diferença é que nos quadrinhos é nessa festa que ela descobre os seus poderes, e na série é na VingaCon. A avó da Kamala se chama Sana, uma homenagem a Sana Amanat, editora responsável pela criação da personagem. Apesar da Kamala ter só um bracelete, é dito que eles originariamente são dois, assim como os braceletes cósmicos do Capitão Marvel original das HQs. O braço azul que usava o bracelete quando é encontrado, provavelmente era o braço de um Kree. No templo em que o bracelete é achado, também tem um desenho de 10 anéis talhado no chão. Talvez os braceletes tenham relação também com os anéis que a gente viu em Shang-Chi. No Paquistão, a gente vê um mural com o Homem-Formiga e mais uma homenagem ao artista criador da Kamala, Adrian Alphona. Nas HQs, o símbolo que parece um raio que a Kamala usa no uniforme é uma homenagem ao uniforme da Miss Marvel Carol Danvers, mas no MCU a Carol nunca usou esse uniforme. Então na série, um colar que ela usava com seu nome em árabe quebra e fica parecendo o raio que depois inspira sua mãe quando cria o uniforme para ela. Quando o Bruno diz para Kamala que ela sofreu uma mutação, a gente ouve rapidamente a trilha sonora do desenho dos X-Men de 1992. A cena da Kamala sentada em um poste de iluminação é retirada das HQs. O que é melhor? As HQs clássicas com a Miss Marvel da Carol Danvers ou a série Miss Marvel da Kamala Khan? Muita gente ainda me pergunta por que eu não falo de HQs mais recentes. Pessoal, eu só escolhi um nicho para abordar. Como eu parei de ler as HQs atuais em 2009, eu não entendo muito a cronologia atual. Para fazer esse vídeo eu tive que pesquisar e até peço desculpas se eu errei alguma coisa. Mas das HQs antigas eu entendo bastante, aí fica mais fácil criar conteúdo sobre elas. Também me perguntam por que eu não gosto das HQs atuais. Eu não tenho como não gostar de uma coisa que eu não li, eu só não conheço. E eu não posso ser contra as HQs atuais, pelo contrário, se as HQs atuais acabarem, o mercado acaba. E eu torço para que continuem criando material inventivo e boas histórias. E a Kamala Khan é um exemplo de personagem bem-sucedido pós-ano 2000. Ela traz diversidade, o que é importantíssimo, mas de um jeito autêntico, nada forçado. É uma personagem de quem a gente gosta de cara. Muita gente diz que as HQs dela são muito legais. Eu fui ver a série com uma boa expectativa, mas o resultado ficou muito aquém do esperado. A série começou legalzinha, embora eu sentisse que ela não era pra mim. Eu vi gente dizendo que é pra ser pra adolescente mesmo, que não é pra conversar com um tiozão como eu. Mas eu discordo um pouco disso. Uma das virtudes do MCU até hoje foi falar com todos os públicos. É legal pro adulto, pra criança, pro adolescente. Eu não me conectei muito com a série, mas, pelo menos nos 2 primeiros episódios, ela tinha boas ideias, tinha uma identidade visual criativa, tava legal. Mas a partir do 3º episódio, a série se perde completamente. Deixa de ser uma série sobre uma super-heroína dos dias atuais e vira um mini documentário sobre a Guerra Civil na Índia, depois que o país se livrou da dominação inglesa, em 1947. O legal da Kamala é que ela é um Homem-Aranha moderno. É uma mulher que foge dos padrões estéticos que foram impostos nas primeiras décadas das HQs de heróis. É uma menina íntegra, corajosa, que quer ajudar os outros e que, por acaso, é muçulmana.
A série inverte tudo e coloca como a principal característica que define a Kamala o fato de ser muçulmana. A principal coisa que me define não é ser brasileiro nem seguir a religião X, se eu seguisse alguma. São os meus valores, aquilo em que eu acredito. A Marvel, de novo, colocou a agenda na frente de uma boa história e perdeu mais uma oportunidade de entregar um bom trabalho. É legal mostrar a cultura paquistanesa como pano de fundo para enriquecer a trama, mas não colocar isso antes de tudo. Esquecer a Kamala para inventar essa história da bisavó, que não tem nada a ver com as HQs. E mesmo que eles fizessem tudo isso, mas fosse uma história legal, mas não é muito confusa, introduz um monte de conceitos que, de novo, parece que a Marvel não tem um plano para eles, e tudo que a gente queria era ver a Kamala tentando conciliar a vida pessoal e os estudos com o combate ao crime. No fim, a série melhora um pouquinho, porque a Kamala volta para Nova Jersey, mas ainda tem soluções de roteiro preguiçosas e infantiloides, como combater um órgão do governo fortemente armado com bola de beisebol, espuma e outras bobagens. Antigamente eu dizia que a Marvel não decepcionava no cinema. In Feige we trust, eu brincava. Mesmo errando de vez em quando, os acertos dos filmes eram muito maiores que os erros. Mas desde que a Marvel retornou, pós o Ultimato e pós o nosso Ultimato aqui, a pandemia, eles mais erraram que acertaram. Eu gostei muito das séries do Falcão Soldado Invernal, WandaVision e Loki, mas a partir de Gavião Arqueiro começaram a escorregar. Eu até gostei da do Gavião, mas o fim deixou a desejar. Mas esse ano eu achei Cavaleiro da Lua e Miss Marvel duas séries muito fracas, muito aquém do que a Marvel vinha entregando. E no cinema a mesma coisa. Eu gostei muito de Doutor Estranho 2, achei o Thor 4 divertido, embora tenha uma galera odiando aí, mas eu achei todo o resto bem fraco. Viúva Negra, Shang-Chi e Eternos deixaram muito a desejar pra mim. A gente ainda tá numa fase de transição, né? Na tal fase 4, que parece que eles estão querendo acabar com ela logo, e eles estão apresentando novos personagens para criar novas equipes, grandes sagas. A gente já tá sabendo aí dos filmes dos Vingadores que vem por aí, né? Dinastia Kang e Guerras Secretas. Então lá pra frente vão acontecer coisas muito legais e agora tem essa fase aí de transição. Mas eu acho que isso não é desculpa. A Marvel tem grana e talentos para fazer melhor que isso. Eu vou dizer o que eu disse pra Sony, embora não tenha comparação, né? Esses filmes que a Sony tem feito aí, Morbius, essas coisas, são muito piores. Mas vale pra Marvel também. Marvel, acorda. Eu fico com as HQs, sejam da Carol Danvers ou da Kamala Khan. Valeu por ter assistido. Algumas HQs que eu citei aqui estão à venda na Amazon, inclusive a Saga dos X-Men 1. Deixei links na descrição. Compra com o meu link, clica no meu link ali que você ajuda o canal. Por hoje é só. Nas próximas semanas mudou um pouquinho aqui a programação. O HQ Você Precisa Saber recebeu uma credencial de imprensa para cobrir uma nova Comic Con aqui de São Paulo, a Yukon X, acho que é assim que fala. A gente vai lá conferir qual é e vamos mostrar para vocês tudo que está rolando nessa nova Comic Con aí que a gente não sabe muito bem o que esperar. Tomara que seja bem legal. Depois, finalmente vamos ter o nosso Rivais X-Men. E em seguida também nosso Assistindo HQ Vingadores da Costa Oeste parte 3. E o próximo HQ que eu li e o filme que eu vi deve vir só em outubro agora, quando terminar a série da Mulher Hulk. Até lá!